Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar nessa casa. É sempre uma alegria poder servir ao Cristo através de pequenas reflexões, que são as palestras. Agradecendo a Deus, primeiramente, e sempre, pela oportunidade de estarmos aqui, senão nós não poderíamos estar, se Ele não permitisse. A Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade maior que nos acompanha, a todos nós, e aos amigos dessa casa, encarnados e desencarnados, que nos permite vir aqui aprender um pouquinho mais, porque quem mais aprende somos nós, ao fazer uma reflexão. E essa reflexão de hoje, eu trouxe uma obra de Divaldo e Joana de Ângeles. Divaldo, nós sabemos que desencarnou há pouquíssimo tempo, Mas as suas obras são tantas que nós não estudamos todas elas, nem teremos condições de estudar nessa encarnação. Essa primeira obra aqui é a primeira obra da série psicológica. Quando Joana e Divaldo escreveu, Joana não disse para ele que era da série psicológica. Ele diz no livro Joana e Jesus, uma história de amor, ele fala que não sabia que seria uma série. Mas o que essa obra nos traz? Nos traz a vida de Jesus, os desafios que ele enfrentou, para que nós pudéssemos aqui, pleno século XXI, lidarmos com esses desafios também. Para quem não sabe, Joana de Ângeles foi Joana de Cusa na época de Jesus. Ela conviveu com Jesus, ela era casada com o intendente, ela tinha uma dificuldade familiar também, mas ela seguiu Jesus, ela trabalhava ali com Jesus, ela pediu orientações para Jesus. E, inclusive, quando ela faleceu, ela foi queimada viva, Porque ela não quis abjurar Jesus. A obra é maravilhosa, está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. É uma obra que nos mostra o amor que ela tinha por Jesus e o trabalho dela com relação a nos ensinar o que Jesus deixou naquela época. Ninguém melhor do que ela, como Joana de Ângeles, para nos trazer as experiências da época, Então ela traz para a gente 20 desafios que Jesus enfrentou, e desafios que nós também enfrentamos na nossa caminhada, porque a própria reencarnação é um desafio grande, da gente poder cumprir aqui o nosso compromisso espiritual. O que a Joana diz nessa obra? Que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Nós sempre colocamos Jesus pregado, numa cruz ali, sangrando. Mas não é essa a vivência que ele deixou para nós. O que ele deixou para nós é a maravilha da vida encarnada, que nos dá a condição de chegarmos no plano espiritual melhor do que nós viemos. O que Jesus nos ensinou foi os desafios que ele enfrentou lá para a vida daquela época, para que nós pudéssemos ter um exemplo para seguir. Então nós temos que tirar Jesus da parede e trazer para o nosso coração. Esse é o nosso objetivo. Fazer que o Cristo entre em nós, em termos de amor, de esperança, de solidariedade, de fraternidade. Essa é a nossa construção nessas encarnações que nós temos. Diz os autores que essa é a nossa melhor versão. E nós estamos hoje numa casa espírita, pleno domingo, ouvindo uma palestra. Então nós estamos tentando ser criaturas melhores através de ouvir os ensinamentos do Cristo. E quem foi o Cristo? Nós sabemos que o Cristo é o nosso governador terreno. Foi a segunda revelação do exemplo de amor para nós. Mas ele acompanhou todas as revelações que o Criador nos mandou. A proposta dele, desde que ele esteve aqui, o que era? Fazer com que nós despertássemos para a vida do Espírito. Lá ele dizia claramente que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Essa nossa vida que é temporária. Essa nossa vida é um presente de Deus para que nós pudéssemos nos melhorar intimamente. Mas ele deixou para a gente o quê? A harmonia que nós temos que buscar entre nós, a paz interior que nós devemos buscar, para que nós enfrentemos os desafios com sabedoria, com serenidade, com amor. Essa era a proposta de Jesus. Não podemos esquecer que ele é o mestre dos mestres, o mestre do amor, que nos ensinou a amar em todas as suas condições aquele amor incondicional, sem exigir nada em troca de quem quer que seja. E para nós, espíritas, o que é o ensino de Jesus? É a nossa meta. Nós espíritas somos espíritas cristãos e temos como exemplo, está lá no nosso livro dos Espíritos, Jesus. Se nosso exemplo é Jesus, o nosso compromisso aqui é seguirmos os seus exemplos, é buscarmos melhorar a cada dia. Eu costumo dizer que nós não seremos anjos nessa encarnação, porque estamos bastante longe disso, mas podemos ser criaturas melhores a cada dia. Melhor no amor, melhor na fraternidade, melhor na solidariedade, melhor no relacionamento com as outras pessoas, melhor no nosso convívio com as criaturas.
E nós temos um grande desafio ao estarmos aqui. A reencarnação é o nosso maior desafio. Nós fizemos um compromisso no plano espiritual, um compromisso de que nós iríamos buscar cumprir a nossa programação reencarnatória. A grande maioria de nós passou por um planejamento reencarnatório no plano espiritual, onde amigos nos foram avalistas, para que nós viéssemos aqui e pudéssemos exercitar aquele amor que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, né? Mas a gente tem dificuldade de cumprir nossa reencarnação. São poucos os completistas que conseguem cumprir a encarnação como ela foi planejada. Porque nós temos o livre-arbítrio e nós fazemos escolha pelo livre-arbítrio. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio, mas também nos dá a responsabilidade. Então eu faço escolha e pelas escolhas que eu faço eu sou responsável. Por isso que a reencarnação é um grande desafio. Nós nascemos, renascemos com o objetivo de evoluir, de progredir moralmente. Progredir nos ensinos do Cristo. E não falo aqui em perfeição imediata, eu falo em aperfeiçoamento. Porque em cada encarnação nós vamos aperfeiçoando as nossas virtudes. Nós vamos construindo virtudes de amor e vamos eliminando as nossas imperfeições. Mas isso é um passo a passo que nós fazemos. E nós temos que encarar os desafios da nossa vida como estímulos para a gente avançar na caminhada. E é isso que ela traz nessa obra para a gente. Que tudo na nossa vida serão desafios. Desafios para que nós não fraquejamos, desafios para que nós não desistamos, desafios para que nós confiemos no Pai Criador que confiou em nós. Esse é o nosso maior desafio. Por mais difícil que sejam as nossas provações do caminho, o nosso desafio é seguir adiante, é caminhar. Podemos até cair, mas temos que levantar e continuar caminhando, porque a encarnação é essa maravilhosa misericórdia de Deus para nós. E a primeira lição que Ele nos traz é justamente essa, a lição da reencarnação, nos dizendo que nós somos os modeladores do nosso próprio destino. Nós somos os construtores, porque o nosso hoje vai programar o nosso amanhã. O que nós fizermos hoje aqui no nosso processo reencarnatório, a nossa vida, vai refletir na nossa vida futura. Como o passado tem refletido em nossa vida presente. É pelo passado, pela lei de causa e efeito, que nós estamos aqui hoje buscando nos melhorarmos. Então a encarnação é um desafio que nós vamos ter sempre, no dia a dia da nossa caminhada. Quando ele disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, estava dizendo que através das reencarnações nós poderíamos ir trilhando o caminho do bem. Que só o bem repara o mal. E que a nossa função aqui é fazer o bem. Esse bem tem que ser trabalhado em nós. É o bem de amar o irmão da forma que ele é o bem de fazer a caridade ao outro irmão, é o bem de estender a mão àquele que necessita, é o bem de não julgar o outro. E isso tudo é a encarnação que nos permite. E lá no livro Céu e Inferno, que nós vamos ter um seminário agora dia 13, que o Marcelo falou, a cada um segundo as suas obras. Lá está escrito que cada um de nós vai responder perante a lei divina pelas nossas obras. E que essas obras, sendo obras do bem, nós vamos estar trilhando o caminho reto e seguro que o Cristo nos ensinou. Ele deixou para a gente também uma outra orientação bem importante. Reabilite-te com seus adversários. Perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aprenda a amar a si e ao irmão, para também amar a Deus. Nessa encarnação Ele nos possibilita que nós nos reconciliemos com todos aqueles que nós temos de sabores, com todos aqueles que nós muitas vezes achamos que não deveriam nem estar do nosso lado, mas como diz Chico, nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, com tudo que é necessário para a gente fazer o que é para a gente crescer e evoluir. As pessoas que estão ao nosso redor, sejam familiares ou não, sejam profissionais de trabalho, seja o que for, são pessoas que vão nos colocar à prova para que nós possamos cumprir aquilo que nós assumimos no plano espiritual, de sermos generosos, de sermos fraternos, de sermos solidários, de respeitar o irmão como ele é, no limite que ele está, não exigindo do outro mais do que o outro pode nos dar. Isso é a orientação da reencarnação. Outra lição que ele deixa para nós da humanidade. O desafio de Jesus foi grande, iluminar a nossa consciência numa época de 2025 anos atrás, onde o poderio era grande, onde as pessoas eram massacradas. Ele trouxe ali o quê? Iluminando a consciência para encontrar Deus.
Iluminando a consciência para que nós pudéssemos trazer a humildade ao nosso coração, para que nós pudéssemos seguir ali aceitando as condições da nossa vida, mas estendendo a mão. Sempre foi isso que Jesus disse. Ele veio também humanizar a humanidade. Como? Sem violência, sem prepotência. Vamos lembrar dos fariseus da época? Quem denunciou Jesus? O próprio pessoal dele que denunciou Jesus, não é? Porque achava que Jesus viera concorrer, viera tirar ali o seu poderio. E Jesus só falava de amor. Então, ele veio nos ensinar que o modelo que nós temos dele é o modelo para nos humanizar. Tirar de nós a presunção, tirar de nós a violência, tirar de nós o ódio, o rancor. Entender que o outro irmão é nosso irmão. Podemos ser de famílias diferentes, mas somos todos filhos de Deus. Nascemos simples e ignorantes, todos nós, com caminhadas diferentes e vamos construindo o nosso caminhar. Cada um no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Cada um semeando o que acha que é correto, mas colhendo aquilo que semeou. Essa humanidade Jesus viveu. E essa humanidade ele nos ensinou. Outra lição maravilhosa que ele nos ensinou é do amor e da compaixão. Que nós estamos aqui para amar incondicionalmente. A nossa caminhada é amor. Ele elegeu o amor para todas as soluções dos problemas que ele teve. Dos 10 leprosos que tiveram até ele, do cego de Jericó, da mulher hemorroíça, de Zaqueu, né, que passou a seguir Jesus depois, sempre mostrando que o amor é a nossa maior virtude, mas dizendo também que nós podemos aprender a amar. O amor está em nós como centelha divina, mas nós precisamos desenvolvê-lo, frutificá-lo, torná-lo ativo. E ele também disse que Deus era o amor, Deus não era vingança, Deus era amor. Deus era o Pai, amoroso, fraterno, solidário, que confiava em nós, em nossas encarnações do passado e presente, para que nós pudéssemos aprender a amar. Aprender a termos compaixão. Jesus, quando libertou a mulher samaritana, lembra da mulher equivocada? Quando ele libertou a mulher equivocada, o que ele disse? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todos nós temos pecado. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém, porque todos nós temos erros, temos infrações divinas, temos virtudes, temos coisas boas que já conquistamos. E nessa lição do amor, ele nos fala da solidariedade, da compaixão, entender que o irmão está naquele momento dele. Não nos cabe julgá-lo, cabe estender a mão para ajudar na caridade. Nós vamos ver daqui a pouco que para Jesus a caridade era diferente de estender a mão. É importante estender a mão com alimento, com roupa, claro que é. É uma caridade material importantíssima. Mas ele deixou para nós uma importante caridade. A caridade da compaixão, a caridade da benevolência, a caridade da indulgência e a caridade do perdão. E lá no livro dos Espíritos é perguntado aos Espíritos: alguém é proibido de fazer o bem, de fazer a caridade? A resposta é não. Todos podem fazer, do mais ignorante, do mais simples ao mais rico e mais intelectual, porque a caridade moral está para todos. A caridade do sorriso, a caridade de ouvir, a caridade de abraçar, a caridade de dar um apoio. Todos nós temos essa condição. E isso é amor. Nós exercitamos a caridade, nós estamos colocando o amor em prática. Outra lição que ele nos ensinou, da tolerância. Tolerar o irmão no espaço que ele está. Esse desafio nós temos todos os dias. Tolerar o companheiro de casa, tolerar o companheiro de trabalho, tolerar o companheiro da rua que faz coisas loucas. A gente tem que aprender a tolerar. Não quer dizer que eu estou aqui aceitando as coisas que eles estão fazendo como certas, mas eu estou buscando a minha convivência fraterna com o meu irmão. E essa convivência fraterna com meu irmão é a lição de tolerância que ele nos deixou. Lembra que ele convivia com todas as pessoas da época? Ele não escolhia rico ou pobre. Ele falava com todos, atendia a todos. A mãe aflita, atendeu Zaqueu, atendeu a mulher hemorroíça, atendeu o Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, atendeu tantas pessoas que buscaram por ele, pela cura, pela melhora. A todos ele atendeu e a ninguém ele julgou. Ninguém lhe disse, não, você não, porque você errou. Não, jamais apontou o dedo para alguém. Ele simplesmente olhava o coração de cada um, porque Jesus era de uma inteligência, de uma perfeição maravilhosa, né? A gente sabe que é o único ser puro que nós tivemos aqui. E ele olhava dentro do ser humano. Ele olhava lá como um raio-x o nosso coração. E ele sabia como cada um estava naquele momento.
Essa lição da tolerância é não julgamento dos outros e nem dos erros alheios. Outra coisa que ele deixou clara para nós com relação à tolerância: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Abrindo o nosso olho para essa lição. Nós vemos o mal no outro, mas não vemos o mal em nós. Ele orientou: não julgueis para não serdes julgados. Porque todos nós estamos aqui num processo de recuperação em relação às leis divinas. Todos nós, em algum momento da nossa encarnação, infringimos alguma lei divina. São tantas leis, mas as leis estão na nossa consciência. Então nós temos o conhecimento dela, mas o orgulho, a vaidade, a soberba, o nosso desejo material nos faz muitas vezes infringir a lei, e nós precisamos retomar esse caminho reto e seguro. Um outro desafio que ele nos fala é da honra, dignidade, probidade e retidão. Nós temos um modelo. Esse modelo é Jesus. Essa retidão deve ser a nossa conduta modulada em cima dos seus ensinamentos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é essa obra maravilhosa? É o roteiro de Jesus para nós, para que nós sejamos criaturas melhores a cada dia. Esse roteiro está à nossa disposição. Kardec trouxe ali para a gente o ensino moral do Cristo, mas sempre existiu, né? Antes mesmo de Kardec, antes mesmo até do Cristo estar aqui, já que ele é o nosso governador terreno. Mas o homem esquece muitas vezes. Então, ele nos traz aqui a lição da gente fazer o quê? Agir com retidão. Agir com amor, ter vigilância no nosso comportamento, usar o livre-arbítrio de forma correta, ter a consciência do nosso dever para conosco, para com Deus e para com o irmão de fraternidade, o irmão de caminhada. Isso que ele está nos dizendo: dignidade nas ações, probidade, integralidade, retidão de comportamento. Outra lição que ele nos traz, o dever. O que é o dever? Nós temos o dever de fazer a nossa parte aqui na Terra. Qual é o desafio? O desafio maior que nós temos de agir com o outro como queremos que o outro haja conosco. Esse é o nosso dever. Exercitar a conduta do Cristo, aquela conduta que estabelece que é uma escala de valores. Quais são os nossos valores hoje? Nosso valor é amor? Nosso valor é ódio, nosso valor é rancor, nosso valor é serenidade, nosso valor é humildade. E essa escala de valores, cada um de nós vai construindo de acordo com com os nossos ensinamentos aqui na vida encarnada, com o nosso contato com o plano espiritual, e nós vamos ali cumprindo o nosso dever como ser espiritual que somos. Nos ajudando mutuamente a crescer, evoluir e ajudando a nossa Terra, esse planeta maravilhoso, a também evoluir, para que ele possa passar do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, que nós sabemos, está lá no capítulo 3 do Evangelho: há muitas moradas na casa do meu Pai, e essas moradas são moradas melhores do que a Terra, mas a Terra vai evoluir à medida que nós, moradores dela, evoluamos também, evoluamos em amor. Aquele amor incondicional. A nossa responsabilidade também é essa, de ajudar a Terra a evoluir, assim também como nós vamos evoluindo. Outra coisa que ele fala: ser útil em qualquer circunstância. E aqui nós vamos lembrar da parábola do bom samaritano, não é? Lá está bem claro para nós. A nossa conduta tem que ser a do samaritano. Por quê? Porque o samaritano não olhou a quem, não olhou se era bonito, se era rico, se era pobre, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se vestia bem ou se não vestia bem, se era culto, se não era culto, se era doutor da lei ou não. Ele ajudou, como dever que ele tinha como ser cristão de ajudar. Ele ajudou o seu irmão. Ele amparou aquele irmão, mesmo sem conhecê-lo, sem julgar. Ele ajudou, levou a hospedaria, pediu que desse toda a atenção, deixou o dinheiro, fez tudo. E vale lembrar que tinha passado doutores da lei antes dele e ninguém fez nada. Esse é o verdadeiro cristão, aquele que age porque sabe que faz parte do seu compromisso espiritual aqui na Terra. E nessa lição fica bem claro para a gente: procedimento correto, convivência pacífica ao cumprimento dos deveres de solidariedade e apoio aos que se encontram na ignorância e ou sofrendo os necessários fenômenos da recuperação pela dor. O nosso dever de estender a mão ao irmão, sem fazer qualquer julgamento. Não é fácil. Tudo que nós falamos aqui, a gente sabe que não é fácil executar.
Porque nós somos seres em processo de desenvolvimento, não estamos no patamar de evolução pura, estamos caminhando, estamos aperfeiçoando, mas nós vamos a cada dia utilizando o que nós temos de melhor em prol do nosso irmão. E essa lição do dever a ação deve predominar em nós, pois é resultante do dever. Agir. Se nós estamos vendo o irmão com necessidade, nós podemos estender a mão, cabe a nós o dever de agir, o dever de estender a mão. E todas as casas de orações têm serviços que nos possibilitam exercitar o nosso exercício de dever. Estender a mão a um aflito, como ele falou agora há pouco no atendimento fraterno, é uma forma de estender a mão àquele que está necessitado. Eu sei que a casa tem o trabalho com gestantes, que eu já estive aqui, maravilhoso, de estender a mão a quem necessita. Então é assim que nós temos que trabalhar, exercitar e colocar em prática o que nós aprendemos. Não é só conhecer. Como nos diz no livro Renúncia, ela fala assim pra gente: conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Então nós temos que conhecemos a doutrina, temos que meditar sobre o que nos ensina Jesus, sentir com o coração, somos capazes de fazer e partir para a vivência. A vivência em todos os lugares, no lar, na família, seja onde nós encontrarmos condições. Outra lição que ele nos fala é a lição da alegria, sem desanimar, sem desistir. Muitas vezes a gente passa por dificuldades que nos tira até a alegria de viver, né? Às vezes você vai dormir, poxa vida, e agora, né? Mas não, nós estamos acompanhados. Pode parecer difícil, mas nós não podemos desistir. Ele deixa a lição de alegria, por quê? Porque Jesus enfrentou várias dificuldades. Quando ele estava no Calvário, a quem ele pediu que os anjos fossem socorrer? Judas, também está nessa obra Boa Nova. Judas fosse ser socorrido pelos irmãos. Ele estava ali sangrando, mas ele estava pensando no irmão. E é isso que nós temos que ter também, a alegria de viver, porque o Cristo viveu por nós. O Cristo nos ensinou o caminho reto e seguro. Cabe a nós respeitarmos esse ensinamento e trabalharmos esse ensinamento conosco. Alegrai-vos, pois Jesus é chegado até vós o reino de Deus, o reino da felicidade. Não é um lugar geográfico que a gente vai. Por muitos anos a gente achava que era um lugar que a gente ia ficar lá esperando. Mas o reino de Deus é uma construção que nós fazemos em nós para sermos criaturas melhores. E para isso, ele nos trouxe inúmeras parábolas. A parábola do semeador, a parábola da rede, a parábola do filho pródigo, a parábola do rico e do Lázaro. Todas essas parábolas que ele nos trouxe era para nos ensinar a criar essa construção do reino em nós, essa jornada espiritual que cada um de nós tem aqui na Terra. Todo o exemplo de Jesus foi para isso, que nós construíssemos esse reino de Deus, não na parte exterior, mas na parte interior nossa. Que nós nos transformássemos a cada dia em seres melhores, usando a perseverança, usando a nossa maturidade, a nossa confiança no Criador, aceitando que estamos aqui para nos melhorarmos, resignando com as provas, mas não resignação passiva, resignação ativa. Vamos buscar, a prova chegou, vamos buscar vencê-la. Podemos até chorar todos os dias, mas estamos firmes para o dia seguinte caminharmos na jornada dele. Isso é a lição da alegria, é a confiança que nós temos que ter. E ele fala assim: estamos na terra para aprender a resgatar e reeducar-nos. Reeducar-nos naquilo que nós temos de melhor em nós, que é usar o amor de forma correta. Não o amor vingativo, não o amor que cobra, mas o amor que dá sem esperar doação. O amor que dá essa mão, essa que não sabe o que foi feito. É esse amor que o Cristo quer que nós desenvolvamos. Porque esse amor vai nos trazer a alegria que nós necessitamos para a nossa caminhada. Outra lição que ele nos traz, vou passar um pouquinho aqui, é a lição da coragem. Por que coragem? Porque muitas vezes a gente está aqui no nosso planejamento reencarnatório e a vida nos traz vários tombos e a gente fala, nossa, não estou mais afim, né? Não, coragem para se reerguer, coragem para caminhar. Vamos lembrar da mulher hemorroíça? Ela tinha 12 anos que ela estava ali sangrando e naquela época quando a pessoa tinha alguma doença, ela era escanteada, ignorada pelos outros, né? Ela estava pálida, quase pálida mesmo, e ela queria falar com Jesus, ela queria ter até Jesus, e ela enfrentou tudo, a cidade, o local que ela estava, e foi até Jesus, com a coragem que ela tinha de que Jesus poderia ajudá-la.
E essa coragem deu a ela confiança. E a confiança fez que ela vencesse o próprio medo, o próprio temor. E ela, o que ela fez? Pegou nas vestes de Jesus, lá embaixo, na veste de Jesus. Quando Jesus falou, sentiu pela vibração de amor que ela tinha, pela própria energia que ela emitiu, Jesus sentiu quem a tocou. E ele perguntou, alguém me tocou? E os seus apóstolos, nossa Senhor, todo mundo te tocou, está todo mundo cotovelando aqui. Ele falou, não, alguém me tocou. Esse alguém me tocou foi diferente, porque a paz que ela tinha, a coragem que ela tinha, a vontade que ela tinha, a confiança que ela tinha, fez com que ela chegasse até Jesus. Então ele nos convida a ter coragem de viver. Por mais difícil que seja a nossa vida encarnada, nós temos que continuar lutando, no bom sentido, lutando conosco mesmo para poder vencer as nossas dores, as nossas imperfeições. E vale lembrar aqui uma palavra de Santo Agostinho, né? Lá no capítulo 5, Bem e Mal Sofrer, ele fala assim pra gente: se nós desanimarmos, nós estamos infringindo a lei divina. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, mas desânimo, infração, a lei divina, aquilo me marcou para sempre, né? Porque eu nunca pensei nessa condição. Sim, porque Deus nos deu a vida, nos deu a capacidade de vir aqui, nos deu esse corpo para a gente poder trabalhar, confiou em nós. Como é que nós vamos retribuir dessa forma com desânimo? Não, nós temos que ser animados. Coragem que nasce dos valores que elegemos, valores morais, e na conduta correta para uma vida feliz. Jesus conviveu com todo tipo de ser humano, todas as índoles, boas e más. E ele nunca desistiu. Nunca. Quem o procurava, ele atendia. Diz o livro Boa Nova que às vezes ele atendia 100 pessoas num dia. Mas alguns não se curavam. Por quê? Porque Jesus preferia? Não. Porque é necessário também a nossa vontade, o nosso desejo, né? É vontade também de querer ser melhor. E ele deixou essa frase para a gente aqui, muito importante, está no capítulo 14. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falta possibilidade, falta vontade. Então nós temos que ter coragem para ir em frente, porque tudo que nós precisamos, nós temos. Os talentos que nós precisamos para vencer aqui, nós temos. Nós viemos com esses talentos. É claro que eles precisam ser tirados do adormecimento. Eles têm que ser trazidos à tona. O amor está em nós, a fé está em nós, como germe, precisa ser trabalhada. E ele diz claramente aqui, o fardo é proporcional. Quando nós fizemos o planejamento reencarnatório, foi de acordo com a nossa possibilidade de vir aqui e conseguir fazer o melhor. Mas nós temos o livre-arbítrio, a nossa vontade, e a gente faz algumas escolhas não pautadas nos ensinos divinos. Mas isso não nos impede de continuar caminhando, porque Deus é amor. Ele não cobra, ele pede que a gente comece de novo, trabalhe de novo, faça de novo e procure ser cada vez melhor. Essa lição do fardo é muito claro. Qual é o fardo de Jesus? Cumprir a lei. Qual é o jugo? Exercitar a caridade para com o outro e para conosco. É isso que ele nos pede todos os dias. Outra lição que ele nos fala é a lição da decisão. Lembra do jovem que queria obter a vida eterna, mas era rico, tal, e Jesus pediu a ele, né, que então deixasse tudo? O que ele fez? Foi embora. Porque é uma decisão do que você quer fazer. Não que Jesus pediu a ele que deixasse todos os seus bens, não. Mas que não deixasse que o bem material dominasse a sua condição de ser espiritual que é. Porque o nosso objetivo aqui, ter a matéria, é apenas um usufruto que Deus nos dá. Todos nós aqui temos bens materiais, seja de que forma for, mas é só usufruto. A propriedade não é legítima nossa, é apenas um instrumento que Deus nos deu para que nós pudéssemos buscar e galgar esse caminho do bem. Está lá no capítulo 16, se eu não me engano, né? E a riqueza que vem para uns e a riqueza que não vem para outros é também uma prova para cada um de nós. Os talentos que muitas crianças têm, muitos adultos têm, o talento que nosso irmão tocou aqui, o violino, que a gente ama tocar, é um talento que Deus deu. E Ele está colocando a serviço do quê? Da casa de oração, para trazer harmonia para nós. Todos nós podemos escolher o que fazer com os talentos que Deus nos deu, mas sempre pautado nos ensinamentos de Jesus, né? Que nós vamos levar aqui só uma coisa. Não é a roupa, não é o vestido, não é o sapato. Nós só vamos levar aqui o que nós conquistarmos de virtude. Nada vai ser levado. Então temos que saber o que nós estamos agindo, como nós estamos fazendo a nossa caminhada aqui, né? Então viver é escolher, é optar, é decidir. Somos livres para escolher, mas responderemos por essa escolha.
está lá no céu e inferno também. Entre a semeadura que nós estamos semeando e a colheita, a gente pode fazer uma série de mudanças. Não é porque eu errei no passado que eu tenho que continuar errando agora, eu posso corrigir. A cada dia que nós temos oportunidade de viver, é uma chance que nós temos de corrigir as nossas infrações. A cada dia que Deus nos permite estarmos aqui, Ele está nos convidando a fazer o trabalho de reforma íntima, o trabalho de autoconhecimento, o trabalho de revisão das nossas ações e o trabalho de mudar o nosso rumo, se for necessário, para o rumo do bem. Se a gente fizer uma enquete aqui agora, vamos perceber que vários de nós aqui não somos iguais éramos no passado. Quando conhecemos a doutrina espírita, nós passamos a mudar, né? O sentimento, o pensamento, o desejo de fazer diferente. Porque esse é o objetivo da doutrina espírita, levar a que nós galguemos a nossa evolução a caminho do bem. Outra coisa que ele nos fala, responsabilidade. Lembram dos 10 leprosos? Jesus curou os 10 leprosos, mas só um voltou. E ele fala assim, e um deles, vendo que estava são, voltou. Onde estão os outros? Perguntou Jesus. Não porque Jesus queria cobrar, não. Porque a responsabilidade, eles receberam a cura e tinham que tomar decisões. Decisões talvez fosse aquela decisão, eu recebi uma bênção de Deus, vou tentar ser criatura melhor. O que eles fizeram? Foram buscar os prazeres materiais. Aqui também cabe a história de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, que foi curado, né? Levanta-te e anda. Ele levantou e saiu andando. Mas o que ele fez? Ele foi em busca também dos prazeres materiais. E aqui Jesus nos coloca a nossa responsabilidade por aquilo que nós recebemos, pela família que nos é concedida por Deus, pelo emprego que nós temos, pelas casas de orações que nos sustenta, pelo trabalho que nós temos que fazer com os nossos irmãos. Essa é a nossa responsabilidade. Escolha e consequência e responsabilidade. A lei de causa e efeito não é uma punição de Deus para nós, é colocando para nós a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas. Mesmo que não o queiras, serás sempre responsáveis pelos efeitos dos teus atos. Toda ação nossa, como diz André Luiz, toda ação, todo pensamento, todo sentimento que nós emitimos é uma ação que nós teremos que responder. A gente fala assim, mas o pensamento ninguém está vendo. Não, mas Deus vê, né? Ninguém está vendo encarnados, mas Deus está vendo o nosso pensamento e o nosso sentimento. E nós estamos emitindo energias com esse pensamento. E ao emitir essas energias, nós podemos estar colocando no universo energias negativas, pensamentos negativos, atirando dardinhos venenosos para um, para outro. Nós vamos responder por essas ações. Que para Deus, nada fica impune. Nada fica. A lei de liberdade que foi nos ensinada parece ser uma liberdade absoluta. Não. O pensamento nosso, uma pessoa vê. Vamos falar de uma pessoa como Deus, tá? Deus vê, Deus sabe o que nós estamos pensando. Os espíritos amigos que nos assistem também sabem o que nós estamos trabalhando. Porque o pensamento plasma. E ao plasmar, ele coloca no universo o que nós estamos sentindo. E isso atinge o nosso universo também. Ele fala assim, a responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana. Qual é a nossa razão de viver? Evoluir. Qual é o objetivo das reencarnações atuais e do passado que nós tivemos? Sermos criaturas melhores. No começo eu falei, nós nascemos simples e ignorantes, mas para construir em nós esses valores, o Cristo passou por essa escala toda. E Ele está lá no plano superior, nos ajudando, governando a nossa terra. Mas nós temos que compreender que a nossa existência humana, aqui encarnada, é temporária. Aqui na terra nós estamos numa escola, numa oficina, num templo, num hospital, num lar, para que nós construamos em nós essas condições amorosas que o Cristo ensinou. Isso é temporário. Vamos voltar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E lá vai nos ser colocado o que fizemos de bom. O que fizemos de mal? Conseguimos conquistar algumas virtudes? Mas como Deus é maravilhoso, nós vamos passar um tempo no plano espiritual e depois voltaremos novamente para que nós possamos aí trabalhar. Não sairemos das encarnações puros, a gente sabe que é muito pouco aquele que consegue, né? Mas podemos sair melhores. Outra lição que ele nos fala é do sofrimento. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O que ele nos ensina? Não nos convida a sofrer. Nos convida que nós estamos num mundo de expiação e provas, e essa questão do aprendizado pela dor faz parte. A dor é um aprendizado que a gente deve ter como experiência
né? Sofrer somente não quer dizer que nós crescemos, mas como nós encaramos o sofrimento, como nós enfrentando quando nos tira da zona de conforto, como nós fazemos, como somos obrigados a tomar decisões na nossa vida que a gente achava que não ia nunca precisar tomar. Lembra da pandemia? Quantos de nós temos que modificar os nossos hábitos, as nossas formas de agir? E isso é o quê? É um sofrimento que vem como aprendizado, não é punição, não é amargor, é apenas que a gente busque o quê? Amar através do sofrimento, aprender com ele e crescer com ele. É difícil. Se nós não tivermos pautado no ensino de Cristo, nós vamos ficar revoltados. Mas ele nos ensina a não nos revoltarmos, porque em todo o sofrimento que a vida nos traz, nós estamos acompanhados de espíritos amigos, que não nos abandonam jamais. Basta que a gente enxergue a janelinha. É muito fácil a gente, quando vem uma dor, a gente esquece tudo. Não vou mais na casa de oração, não quero mais saber, não é? Mas não, tem uma janelinha ali abrindo que a gente não está conseguindo enxergar. E é justamente o que nós precisamos buscar. Jesus, que vai nos aliviar, que vai nos consolar. A doutrina espírita, ela é consoladora, porque ela nos explica de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, qual a nossa destinação. E a partir disso, nós podemos fazer escolhas pautadas no nosso bem. No bem nosso e no bem dos que nos rodeiam. O que ele fala mais aqui? Cristo nos ensinou a manter a paz apesar das aflições. Aprendermos novas lições para evoluirmos. E mais uma vez eu digo, Deus é Pai. Deus é amoroso. Deus é fraterno. Deus é o nosso amigo maior que nos deu a oportunidade de crescer. E Ele confiou em nós. Se Ele confiou em nós, nós precisamos também confiar nele. Outra lição que nós temos é da gratidão e da ingratidão. Vamos perguntar, Jesus sofreu ingratidão? Nessa obra, Jonas nos fala, quando ele estava no Calvário, apenas 3 mulheres estavam com ele e João Batista. João Evangelista, né? Estava com ele. 3 mulheres, Maria de Magdala, Joana de Cusa e Maria, sua mãe. Onde é que estavam os outros? Os seus apóstolos, todos foram embora. Nenhum ficou ali para ver, com medo, com receio da punição que poderia vir. Mas Jesus sentiu ingratidão? Não. Como eu contei agora há pouco a história, lá naquele momento de dor, ele pediu que fosse socorrer Judas. É isso que nós temos que fazer, ser grato. E é tão importante a gratidão e ingratidão que lá no capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec trata esse assunto para nós. Nós só vamos compreender a ingratidão que sofremos quando começarmos a entender que somos seres devedores uns com os outros. Não somos credores, somos também devedores, né? Magoamos o outro no passado, ferimos o nosso irmão no passado. Então nós temos muita coisa o quê? A também responder. Então nós temos que entender que a gratidão e a ingratidão tem que ser nosso pautar todos os dias. A ingratidão nós não podemos exercitar. Mas quando alguém for ingrato conosco, vamos deixar que a justiça divina faça as suas ações. Vamos entender que aquilo é uma lição que Deus está nos dando. Vamos entender que aquele momento de ingratidão que nós estamos vivendo é a oportunidade que Ele nos deu de crescer. Se vocês quiserem analisar no livro dos Espíritos, tem várias perguntas sobre isso. Outra lição que nós temos aqui, que Pedro fala com ele, pergunta a Jesus, Senhor, como devemos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando nos retribuam com ingratidão? É tão normal isso, né? Ingratidão de família, de amigos. Olha a resposta de Jesus. O amor verdadeiro é sincero, nunca espera recompensa. A renúncia é seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. Renúncia à dor, renúncia, mas amar. Entender que o irmão está num patamar diferente do nosso. Ele vai responder, como está lá no Livro dos Espíritos, é um atraso moral, aquele irmão que trabalha com ingratidão conosco. Ele está num processo ainda de amadurecimento espiritual. Não nos cabe apontar, nos cabe orar, nos cabe ser sincero com o nosso amor incondicional, sem exigir recompensa dele de forma alguma. Nós estamos chegando quase ao final, e eu falei aqui da lição da caridade. Qual é a caridade para Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Indulgência que acalma, indulgência que atrai, indulgência que ergue o irmão, indulgência que não leva ao fundo do poço, mas dá força para ele se reerguer e começar. Esse é o nosso trabalho. Bondade para com o irmão. Aceitar o limite dele. Perdão é a caridade, porque o perdão é bom para nós.
Não é só para o irmão que errou conosco, para nós. Nós vamos ficar com sentimentos bons, com energias boas, né? Não vamos entrar naquele emaranhado de energias negativas. Eu sempre digo que o perdão é bom para nós e não para o outro, né? E ele fala assim, a caridade como a única condição de salvação. Lá no Evangelho, capítulo 15, se não me engano, Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, não, da caridade. Naquela condição que Jesus ensinou. Amor, benevolência, indulgência, perdão, né? Isso é a caridade. Claro que estender a mão material é muito importante, sim. É uma forma que nós temos de também aprender a ser caridoso. Então, o que nós temos que ver aqui? Ao depararmos com desafios ou pedras, não nos evadir dos deveres que nos compete realizar. Vamos lembrar lá do comecinho, somos os construtores do nosso destino. A vida nos dá a oportunidade de construirmos degrau em degrau da nossa evolução. A vida nos dá a oportunidade de sermos criaturas melhores a cada dia. Nos dá a oportunidade de escolhermos a ação, respondermos por ela. E se nós cairmos, nos dá a oportunidade de um novo dia para levantar e começar novamente. Então, lá no capítulo 1 desse livro diz assim, ó, Jesus vem nos consolar que os desafios bem vividos vão sedimentar em nós as virtudes aprendidas que nos conduzirão na direção da verdadeira felicidade. É isso. Jesus nos consola com o seu ensinamento, com a sua luz, com o seu amor. Cabe a gente aceitar o convite de Jesus. Qual é esse convite que ele nos faz, nos desafios do livro Jesus e Atualidade? Iniciar nossa renovação íntima para melhor, prosseguir na ação do bem onde nós estivermos. Porque só o bem repara o mal, repetindo mais uma vez a palavra, né? Então, qual é a nossa orientação do livro Jesus e Atualidade? Renovação de metas, de atitudes e de pensamentos. Prosseguir na ação construtiva do bem em toda parte. Porque Jesus deixou claro, fazer o bem é nossa função aqui na Terra. E fazer o bem não é aquele irmão que eu gosto, não. É fazer o bem para todas as criaturas. Independente de eu gostar ou não. Porque o amor, ele é incondicional, não exige nada do outro. O bem também não pode exigir. Ó, faço o bem, mas você me devolve aqui. Não. O bem que ele nos convida a fazer é o bem também incondicional. Sem esperar recompensa, né? Temos o reino de Deus embutido em nosso coração. Está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos dá a orientação bem clara para a gente, né? Construir em nós, fazer aquela reflexão todos os dias, analisar a nossa situação e continuar caminhando. Será que fizemos o nosso melhor? Será que estamos magoando alguém no nosso caminho? Esse exame de consciência é necessário para que nós possamos aí fazer uma rota diferente. Quando nós não analisamos as nossas condutas, a gente vai que nem cego, né? Vai fazendo, vai agindo. Não, mas nós temos a doutrina espírita. Ela nos abre um leque de conhecimento. Esse leque de conhecimento não é porque nós não vamos ser intelectuais, não. É para que nós passamos a vivenciá-lo. E a vivência depende de nós. Ninguém vai apontar para nós, tem que viver. Não, cada um vive aquilo que é possível viver. Mas sempre lembrando que esse é o desafio que Jesus nos ensinou. O desafio de amar, o desafio de perdoar, o desafio de tolerar, o desafio de aceitar o irmão como ele é, o desafio de aceitar as nossas provas, o desafio de aceitar com resignação ativa, o desafio de não desanimar perante as provas, o desafio de buscar uma casa de oração para nos socorrer se isso for necessário, o desafio de tomar passe, é um desafio vir a casa todos os horários, se a gente não tá embutido da vontade de vir, é um desafio. Mas quando nós pegamos o caminho reto da casa de oração, quando nós sentimos que ela nos apoia, a gente vem sem ser nenhum desafio, vem porque ama, porque gosta, né? Esse é o nosso objetivo. Fazer as coisas por amor, fazer a coisa porque gostamos. E a partir daí vamos trabalhando essa construção do reino de Deus em nós, que é o Cristo em nós, que é o Cristo aqui, nas suas ações que ele teve conosco. Nesse livro, Jesus e Atualidade, tem outras revelações que ele nos traz. Eu trouxe as mais importantes que eu achei, para que nós pudéssemos aí trabalhar esse caminho do bem. A escolha é nossa, né? Mas a responsabilidade também é nossa. Que Jesus seja sempre nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior, e que nós jamais esqueçamos que estamos sob o amparo divino,
que estamos aqui com a luz protetora de Jesus, com a luz dos amigos de luz que nos acompanham. Nós temos amigos que nos acompanham espiritualmente, nós não estamos sozinhos. E quando qualquer momento que chegar, nos tirar da zona de conforto, não vamos esquecer que os amigos estão nos olhando do nosso lado. Basta que a gente eleve o pensamento, pense em Jesus e nós estaremos recebendo aquilo que necessitamos. Podemos não receber o que queremos, né? Porque às vezes a prova é necessária, mas podemos receber o amparo que necessitamos para trilhar esse caminho. Por mais doloroso que ele possa ser, nós não estamos sozinhos e tem um objetivo, que é o nosso crescimento, é a nossa jornada espiritual, é a nossa caminhada para o plano de luz que Jesus nos ensinou. Muito obrigada pela oportunidade.